Fala, meu amigo, minha amiga, aqui do Odon Concursos. Eu sou o professor Leonardo Mattioli e hoje nós iremos resolver uma questão da banca Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que nós possamos compreender, ver qual que é essa questão e resolvê-la. Questãozinha cobrada nesse ano de 2024, que diz: ao estudar o princípio da supremacia do interesse público, então, questãozinha aí versando sobre princípios da administração pública, em especial o princípio da supremacia do interesse público, à luz do direito administrativo moderno, Cristiane concluiu corretamente que letra A. O interesse público primário confunde-se com o interesse público secundário, não sendo possível distingui-los. Letra B. A supremacia do interesse público é um princípio expressamente consagrado na Constituição da República de 1988. Letra C. O interesse público primário, o interesse público secundário deve prevalecer sobre o interesse privado, ainda que importe em indevida restrição a direitos fundamentais. O interesse público, letra D, e o interesse privado são dicotômicos, sendo inviável alcançar a materialização daquele mediante a garantia dos direitos fundamentais. E por último, letra E, o interesse público primário ele deve ser considerado o objeto finalístico da administração pública, notadamente para fins de ponderação com direitos fundamentais. Bom, pessoal, não é uma questão muito complexa, tá? E também não é aquelas questões da FGV que vem com um super caso, um enunciado gigante. Não, é uma questão mais simples dentro do padrão FGV, só que mais simples do que nós estamos acostumados, mas que traz bastante coisa para a gente revisar o conteúdo, certo? Nós temos basicamente como princípios da administração algumas coisas que a gente precisa delimitar. A primeira delas é: nós temos os princípios expressos, que estão lá no artigo 37 da Constituição. Então, os princípios expressos, que é o LIMP. E o que é o LIMP, pessoal? Nós já conversamos algumas vezes. Artigo 37 da Constituição. O LIMP é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. São esses 5 princípios que norteiam toda a atuação da administração pública. Porém, o que acontece? Acima desses princípios, nós temos ali o que a gente pode chamar de super princípios administrativos, que seria a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Dentro da supremacia, nós temos o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse do povo, dos cidadãos daqui do Brasil. Já o interesse público secundário é o interesse público da própria administração pública, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, bem como os seus entes da administração indireta. Então, feita essa explanação, essa diferenciação, nós passamos agora a analisar cada uma dessas alternativas. Pessoal, a alternativa A, ela está errada porque ela fala que o interesse público primário ele se confunde com o interesse público secundário. Eu acabei de explicar para vocês
que isso não acontece. Justamente porque o interesse público primário é das pessoas, né, dos cidadãos, enquanto o secundário é do próprio Estado, sendo, portanto, possível a distinção entre eles. Um outro ponto importante: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público não estão expressamente consagrados na Constituição de 1988 e, por esse motivo, a alternativa B está errada. Já na alternativa C, o interesse público secundário ele deve prevalecer sobre o interesse privado. Até aqui está ok. Ainda que importe em indevida restrição a direitos fundamentais. Essa segunda parte aqui, pessoal, ainda que importe em indevida restrição a direitos fundamentais, torna a assertiva incorreta. Porque se a supremacia do interesse público secundário violar direitos fundamentais, nós não falaremos em prevalência do interesse público secundário, porque o interesse público primário ele se sobrepõe ao secundário. Letra D, o interesse público e o interesse privado são dicotômicos, ou seja, são diferentes, são divergentes, sendo inviável alcançar a materialização daquele, ou seja, do interesse público, mediante a garantia dos direitos fundamentais. Pessoal, aqui o examinador está falando que não tem como você unir interesse público e interesse privado e garantir os direitos fundamentais. Está errado, tá? Essa alternativa está errada porque é sim possível você alcançar o interesse público e se garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Uma coisa não exclui a outra, certo? Então, a alternativa D também está errada. E por último, nosso gabarito, a letra E, o interesse público primário ele deve ser considerado o objetivo finalístico da administração, notadamente para fins de ponderação com direitos fundamentais. Então, o interesse público primário, que é o interesse público do povo, do cidadão, ele é considerado um objetivo finalístico da administração. Ou seja, a administração pública ela vai buscar atingir sempre o interesse da população, do seu povo, com o objetivo de garantir os direitos fundamentais. Certo? Então, pessoal, gabarito nosso aqui, letra E de elefante. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui que a gente trouxe, dessa resolução de questões, e que vocês tenham compreendido o porquê que a letra E é a nossa alternativa correta, certo? Então, qualquer dúvida, Pô, professor, não entendi a explicação. Manda uma mensagem, deixa aqui um comentário que nós iremos responder com o maior prazer do mundo, certo? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.